estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus. Essa noite é muito especial, nós vamos celebrar a ceia do Senhor mais uma vez. Então, se você tiver como, separe um pedaço de pão, um suco de uva, nós vamos consagrar ao Senhor essa noite e cear todos juntos. Está todo mundo conseguindo ouvir? Vou esperar mais alguns minutinhos para a gente orar e começar. 2 minutinhos. Irmã Lu tá aí? Vi que o Luciano entrou. Amém? Não vou esperar muito, que hoje tem muita coisa para ser feita, então nós vamos começar orando ao Senhor Jesus. Senhor, te louvamos.
Amém, gente? Esse troço está cada vez mais esquisito. Vamos lá? Vamos falar da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia no livro de João. João no capítulo 19. João 19. João 19, 23. Tá? João 19, 23. Nós estamos nessa saga aí sobre o livro de João. Temos falado bastante sobre ele. A gente vem traçando algumas questões a respeito de Jesus. Eu já falei várias vezes, vale a pena repetir. João ele faz questão de apresentar Jesus como Deus. E não à toa, hoje nós celebraremos a Santa Ceia e hoje nós falaremos da crucificação de Jesus. Tá? Nós viemos falando desde o início do livro de João e hoje a gente vai fechar com a crucificação. Então abre a sua Bíblia aí do livro de João 19, a partir do verso 23. Tá? Hoje, como você já percebeu, nós estamos num lugar diferente. Aqui é a minha sala, geralmente eu faço lá embaixo. Mas hoje nós estamos aqui com Carlinhos, nosso diácono Carlos, Beatriz, sua esposa, e vieram cear junto com a gente. Esse som de teclado bonito que você está ouvindo aí é o Carlinhos fazendo solo, tá? Então nós vamos cear juntos. E se você gostou do Carlinhos, da participação do Carlinhos e da Bia, você dá um like aí e se inscreva no canal. Vamos lá? Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça, do alto a baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte, para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que diziam, repartiram minhas roupas entre si, lançaram sorte por minhas vestes. E foi o que fizeram. Perto da cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo, a quem ele amava, e disse, mulher, esse é o seu filho. E ao discípulo disse, esta é a sua mãe. Naquele momento em diante, o discípulo recebeu em sua casa. 28. Jesus sabia de sua missão, que sua missão havia terminado, e para cumprir as escrituras disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam numa esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de ensopo. E ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Vamos orar, Pai? É a Tua palavra, Senhor. Nos ajude mais uma vez a fazer com que essa palavra se torne uma verdade, Deus, inconfundível na nossa mente. Por mais que nós conheçamos, por mais que nós viemos a ler essas escrituras, ó Pai, mas que nessa noite o Senhor possa cravá-las na tábua do nosso coração. Fale conosco nessa noite. Senhor, que não seja a minha voz, que não seja o meu conhecimento, porque se fosse isso, ninguém estaria parando para me ouvir, Pai. Mas que seja o Teu Espírito Santo falando em nós e através de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, quem lê essa história, né? A história da crucificação, como nós sabemos e já lemos e relemos, eu sempre procuro falar da crucificação de Jesus no dia da ceia. Então quem vai para Belém de Caxias sabe que toda a ceia nós falamos da crucificação de Jesus. Toda a ceia. Eu acho que desde quando nós começamos, há mais de um ano atrás, todo domingo de ceia nós falamos da crucificação. E é um assunto que ele não esgota, né? Mas a gente olha para esse texto, para o livro de Mateus, a crucificação é um dos únicos relatos que estão nos 4 evangelhos, e parece que Jesus é um pobre coitado. Parece que Jesus está sendo jogado de um lado para o outro, que Jesus é uma vítima inocente e indefesa. Parece que Jesus ele foi
vítima de um complô, que ele foi vitimizado pelas circunstâncias, pela política da época, pela religião, a perseguição. Parece que ele, de repente, se viu no meio de uma emboscada, de uma enrascada, e agora ele está indo para ser condenado. Parece que Jesus é um pobre coitado que de repente foi preso e agora está sendo morto. A gente lê, se a gente for olhar historicamente, é isso mesmo. Mas quando a gente mergulha nas escrituras e vai entender o que cada livro quer dizer, como eu já falei, o livro de João ele tem uma peculiaridade. João ele vai trazendo 7 milagres e apontando para a divindade de Jesus. Ele chega aqui e, diferente de Mateus, diferente de Marcos, que vai dar mais detalhes da crucificação, diferente de Mateus e Lucas, João ele não vai falar, por exemplo, da agonia de Jesus no Getsemane. João não vai falar que Jesus suou, seu suor se transformou em gotas de sangue. João não vai se deter esse detalhe. João vai mostrar de uma maneira extraordinária que Jesus, sendo Deus, ele sabia e tinha um controle, ou o controle de tudo que estava acontecendo. João vai demonstrar nesses capítulos 18 e 19, um pedacinho do 20, que tudo o que aconteceu com Jesus não foi obra do acaso, não foi obra de um poder maior sobre um poder menor, não foi uma injustiça, não foi uma vítima indefesa contra um poder corrupto, não. João vai mostrar, e é isso que eu quero que você entenda nesses poucos minutos que a gente tem, que Jesus ele tinha o controle da situação. João vai mostrar que tudo que aconteceu com Jesus foi pela sua permissão, foi porque ele quis, ele estava no controle, cada passo, cada detalhe, tudo que aconteceu foi por permissão dele. Então a gente vai mergulhar um pouquinho, fica com a sua Bíblia aberta. Eu quero ser bem direto e bem rápido na minha palavra hoje, porque nós vamos celebrar a ceia e eu quero louvar mais uma vez com vocês. Então, com a sua Bíblia aberta ainda, eu li lá no 19, no 20, mas se você voltar um pouquinho no 18, a gente vai perceber que Jesus, a gente falou na quinta-feira sobre o último milagre de Jesus relatado no livro de João. Jesus ressuscita Lázaro, e no capítulo seguinte você vai ver que Jesus é recebido na casa de Lázaro, né? As suas irmãs, está lá no capítulo 11, isso. Suas irmãs, no capítulo 12, fala que Maria pegou um frasco de nardo puríssimo, derramou nos pés de Jesus, e depois vem a entrada triunfal de Jesus. Depois Jesus vai orar com os discípulos, ele vai para o cenáculo, ele vai participar da ceia, ele lava os pés dos discípulos, e agora Jesus está preparando ele sabe que a sua missão terrena já está prestes a se findar. Ele vai orar com os discípulos, ele vai instruir os discípulos, e ele vai perceber, claro que ele sabe que Judas vai traí-lo, ele fala para Judas fazer aquilo que era para ele fazer, aquilo que já estava no seu coração. Judas traz Jesus. E agora a gente vê que Jesus ele está no Getsemane, ele está no jardim do Getsemane, no jardim das oliveiras, no sopé do Monte das Oliveiras, e agora vem os guardas prender Jesus. É engraçado que esses guardas, chamada coorte romana, eram 1000 homens que ficavam guardados, que ficavam aquartelados na fortaleza, uma fortaleza romana que ficava em Jerusalém. Eles ficavam ali para cuidar da segurança. Lembre-se que era a Páscoa estava se iniciando na sexta-feira, então esses soldados eles ficavam ali, como eu já falei em outras ocasiões, no período dessas festas, o número se multiplicava de pessoas. Jerusalém era uma cidade de basicamente 50 mil habitantes, e na época dessas três festas, principalmente a Páscoa, esse número passava de 200 mil. Então esses soldados ficavam ali para garantir a ordem, eles eram ordenados por Roma para garantir a ordem nas festas judaicas. Pois bem, os judeus, os fariseus, os homens da lei que queriam prender Jesus, eles acham que prendendo Jesus,
E a multidão que seguia Jesus talvez se rebelaria. Eles sabiam que prendendo Jesus era inocente, Jesus era aquele que vinha fazendo milagres. A multidão amava. Lembra que no início da semana, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão está eufórica, jogando ramos de palmeiras no chão, gritando Hosana, Hosana. Então, o medo deles era que aquela multidão, no momento em que eles prendessem Jesus, se voltassem contra eles. Por isso, eles vão prender Jesus com 1.000 homens. 1.000 homens, 760 soldados de infantaria e 240 de cavalaria. E é engraçado que a gente começa a pensar e a gente vai começar a ver como que Jesus dominava a situação. Lá no capítulo 18, no versículo 5, com a sua Bíblia aberta aí, a Bíblia vai falar assim, versículo 4, Jesus, sabendo que tudo iria acontecer, foi ao encontro deles, ou ao encontro dos soldados e dos fariseus, enfim, dos fariseus que ali iriam prendê-lo. A quem vocês procuram? Perguntou Jesus. A Jesus o Nazareno, responderam. Jesus disse, sou eu, ou eu sou, né? E a gente vem falando desse eu sou no livro de João. João fala que Jesus disse eu sou pelo menos 7 vezes. E todas as vezes que Jesus falava eu sou, ele estava remetendo à sarça ardente de Moisés. Quando Deus se apresenta para Moisés através daquela sarça, e Moisés pergunta, mas quem eu vou falar que me enviou? Deus fala, eu sou o que sou. O eu sou simboliza, representa, abrange tudo que Deus é. Então, para Deus não falar que ele é um nome específico, ele fala que eu sou. E eu sou, meu irmão, é tudo que o ser humano necessita no momento que ele necessita, Deus é. Então, quando Jesus fala eu sou, os soldados caem por terra. Então, aqui esse primeiro ponto já mostra que Jesus não é a vítima da circunstância. Jesus não é o pobre coitado, porque quando ele fala quem vocês procuram, ele vai de encontro àqueles fariseus, ele vai de encontro aos soldados, e quando os soldados chegam até ele pergunta quem vocês procuram, e quando os soldados falam Jesus de Nazaré, ele fala, eu sou. É especial. Quando ele fala, eu sou, os soldados caem no chão. E aí o texto segue. Quando Jesus disse eu sou, todos recuaram e caíram no chão. Mais uma vez, ele perguntou a quem vocês procuram, e novamente eles responderam, Jesus Nazareno. Jesus falou, eu já lhes disse que eu sou. Respondeu ele, uma vez que é a mim que vocês procuram, deixem estes irem embora. Ele fez isso para se cumprir sua declaração, não perdi um só de todos que me deste. Você vai analisar do capítulo 18 em diante que tudo que Jesus faz é para cumprir ou o que as Escrituras falavam a respeito dele, como a gente vai ver lá no Salmo de número 22, que fala que as vestes dele foi repartida e fala que o lado dele foi furado, ou era para cumprir as Escrituras messiânicas, ou era para cumprir aquilo que ele havia dito para os seus discípulos. Então ele não é vítima, porque ele tem tudo sob controle, cada passo, cada palavra que ele fala, cada passo que ele dá, em cada direção que ele vai para cumprir a palavra, ele tem o domínio de tudo, e isso que é lindo no Evangelho. E isso que é maravilhoso, Jesus não é uma vítima, Jesus, ele se entregou, ele não foi preso pelos fariseus, ele não foi preso pelos soldados romanos, ele não foi acusado injustamente, ele não foi vítima, ele se entregou. E é por isso que quando eu falo na igreja e quando eu prego sobre a cruz, nós não podemos olhar para a cruz com pena de Jesus. É por isso que aquele símbolo da cruz eurocêntrica, aquele Jesus europeu de olhos azuis e cabelo louro que está numa cruz e adoram esse símbolo até hoje, ele não existe, porque aquele Jesus com cara de pobre coitado se lamentando por estar ali não existe, nunca existiu. Jesus, ele fala na sua escritura que ele sabia da origem, ele sabia porque ele veio. O Apocalipse vai falar que o Cordeiro já havia sido sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus vai falar aqui. Terceiro ponto, lá no versículo 11, ainda do 18, ele fala assim, Jesus porém disse a Pedro, guarde a sua espada. Lembra? Pedro saca a espada e arranca a orelha de Malco. Jesus pega a orelha, cola de novo e fala para Pedro, guarde a sua espada. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Mais uma vez eu volto a falar, e eu vou falar isso até o final. Ele tem o controle da situação. Ele pergunta e ele fala, na verdade é uma afirmação.
Pedro, você acha que isso aqui é obra do acaso? Você acha que eu não sabia de tudo que iria acontecer? Você acha que o outro evangelho fala que se ele orasse ao Pai, o Pai não enviaria uma miríade de anjos para salvá-lo? Então o que acontece? Ele se deixa levar. Ele se deixa levar pelos soldados, e os seus discípulos são salvos, e ele é levado até a casa de Anás. Daí segue, Jesus parece que é jogado de um lado para o outro, como eu falei já, e eu vou ser bem repetitivo. Parece que Jesus está sendo jogado de um lado para o outro, meio sem saber, meio sendo vitimado. Ele vai primeiro para a casa de Anás. Anás é o sogro de Caifás. Quem é Anás? Anás era o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote antes de Caifás. Mas por que levam Jesus para a casa de Anás? Porque o sumo sacerdócio era uma posição vitalícia. Caifás, ele foi eleito, ele foi colocado ali pela influência romana. Anás, para a maioria dos moradores, dos judeus, dos fariseus, ele era o verdadeiro sumo sacerdote, ele era o sumo sacerdote por direito. Por isso que levam ele para a casa de Anás. Anás, ele interroga Jesus, e mais uma vez eu quero pontuar com você aqui, lá no versículo 20, você está lendo a Bíblia aí comigo? Está lendo? Versículo 20 diz assim: Anás vai interrogar Jesus. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, eles sabem o que eu disse. Como que uma vítima iria responder ao seu primeiro acusador, ao seu primeiro algoz dessa forma? Ele se refere ao sumo sacerdote, ao homem respeitadíssimo. Tá certo que ele era um estrume, um verme, tá? E em uma aula eu vou ter a oportunidade de falar sobre Anás mais particularmente, mas para a gente ganhar tempo, apesar dele ser um idiota, um verme, enfim, um homem promíscuo, um homem vendido para Roma, um homem corrupto, ele era uma autoridade respeitado pelos judeus. Jesus pergunta para ele: eu já falei abertamente, por que você está me perguntando isso? Vai perguntar, eu estava ensinando no templo todos os dias. Jesus vai falar de forma até ríspida com aquele homem, e por conta disso Jesus toma uma bofetada no rosto de um soldado. Isso aqui demonstra mais uma vez que Jesus não era vítima. Jesus não era vítima. Seguindo o texto, Jesus sai da casa de Anás e ele vai para a casa de Caifás. O julgamento de Jesus, se você for estudar o julgamento de Jesus, ele é completamente distorcido, divorciado da lei. Jesus, os sacerdotes já haviam se comunado, já haviam declarado, já haviam acordado que matariam Jesus desde o capítulo 11. Então eles já sabiam, eles já tinham uma sentença guardada. E eles vão julgar Jesus à noite. Nunca na história da lei dos judeus, dos sacerdotes, eles aceitariam julgar alguém à noite, porque era contra a lei. A lei dizia que todo julgamento tem que ser às claras, tem que ser durante o dia. Aí eles julgam, eles levam Jesus à noite. Aqui está de noite. E de manhã bem cedinho, Marcos vai relatar isso. Eles vão para o templo. Caifás faz uma série de perguntas para Jesus e também faz parte da lei do julgamento segundo Moisés. Nunca se perguntaria a vítima, tinham que perguntar as testemunhas. Eles contratam algumas testemunhas falsas, eles pagam, e essas testemunhas elas começam a relatar algumas coisas fantasiosas. Dentre elas começam a procurar argumento, e um dos argumentos que eles acham é que Jesus falou que destruiria o templo e que reconstruiria em 3 dias. Mas eles não têm uma acusação sólida, então eles levam para Pilatos. E aqui eles não entram no palácio de Pilatos porque já está perto da Páscoa, eles não querem se contaminar entrando num terreno gentio. Eles mandam Jesus, eles falam para Pilatos. E é interessante que eles não querem apedrejar Jesus. Existe uma vírgula, algumas pessoas acham que eles poderiam, uso o caso de Estevão como exemplo. Outras acham que eles não poderiam porque só quem poderia condenar seria o governo romano.
Mas aqui o texto deixa bem claro, se você lendo a história, que eles não condenavam porque eles não queriam se contaminar, porque a Páscoa já estava aí, eles não entram. E mais uma vez, lá no versículo 34, agora na presença de Pilatos, Jesus vai responder. Pilatos vai perguntar a Jesus e ele vai fazer uma pergunta. No versículo 33 diz assim: então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. E ele pergunta: você é o rei dos judeus? Olha o que Jesus vai responder para Pilatos, que é o governador da Judéia. Essa pergunta é sua ou outros falaram ao teu respeito? Ou ao meu respeito? Jesus está falando assim: isso aí que você está falando, é você que está falando ou você está falando o que os outros mandou você falar? Você tem uma ideia própria ou você está reproduzindo o que falaram de mim? Olha a resposta que Jesus está dando para o governador da Judéia. Olha a resposta que Jesus está dando para a maior autoridade. Então Jesus é mandado depois para a casa de Herodes. Pilatos não vê, Pilatos não quer condenar Jesus. Ele manda para a casa de Herodes, que é o governador da Galileia, porque ele era galileu. Herodes manda Jesus de novo para Pilatos e vocês sabem que Pilatos condena Jesus. Vamos lá para o versículo 11 agora. Jesus disse assim, respondendo a Pilatos, depois que Jesus volta para Pilatos, agora a última vez que Jesus está na presença de Pilatos, Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não fosse lhe dada de cima. Versículo 17. Carregando a sua própria cruz, Jesus foi ao lugar chamado Caveira. Olha como Jesus domina a situação. Jesus ele tá no julgamento e muita gente vê Jesus como uma vítima. E você percebe nesses poucos pontos e versículos que eu estou lendo com você, construindo essa ideia de que Jesus não era vítima, pelo contrário, Jesus dominava a situação, que Jesus ele está falando de igual para igual com o sumo sacerdote, com o governador. Ele não abaixa a cabeça, ele não sente medo. Jesus, essa posição impávida de Jesus causa medo e pavor aos homens, porque eles achavam que em algum momento Jesus iria se deixar levar ou se sentir acuado pelas acusações. Lembra que um número de 1000 soldados levam Jesus até o sumo sacerdote. Jesus é levado, é esbofeteado nesse meio aqui, durante esse percurso. Jesus foi esbofeteado, Jesus foi esmagado, deram tapa no rosto dele, tamparam os olhos dele, deram tapa e disseram assim: ó, se você é profeta, diz quem bateu em você. Se você realmente é o Filho de Deus, nos diz quem te deu tapa. Cospem no rosto de Jesus, colocam uma coroa de espinho, humilham ele em momento nenhum, tiram a roupa dele. Jesus foi crucificado nu e em momento nenhum Jesus ele se coloca como vítima. E João, nesse versículo 17, ele vai além, ele fala que Jesus carregou a sua própria cruz. Lembre-se de quando a cruz foi colocada nos ombros de Jesus, Jesus estava completamente ferido, desfigurado, a sua carne estava aberta, ele estava sangrando, mas ele fez questão de carregar a sua cruz. Quando Simão Cirineu, ele vai tentar levantar a cruz de Jesus, Jesus cai. Alguns médicos e cientistas vão falar que quando Jesus cai com aquela cruz que pesava 60 quilos, ele cai de cara no chão. Aquele impacto do tórax de Jesus com as pedras foi uma das causas. Aquele impacto feriu os pulmões dele e ele já com o pulmão enfraquecido pelo impacto dos seus ossos que estavam sendo quebrados. Ele já ferido com aquele impacto, ele é levado à cruz. Você sabe que a crucificação ela era uma forma de matar, mas essa morte ela por asfixia. Então Jesus já estava com a sua respiração comprometida pela queda e tudo mais, e ele ainda foi para a cruz. Mas lembre-se, quando Simão Cirineu vai tentar carregar a cruz, ele não carrega a cruz, ele não anda com a cruz de Jesus, ele só ajuda Jesus a levantar, porque Jesus sabia que aquela cruz era para que ele carregasse. E agora eu quero fechar com você e o versículo que a gente leu no início,
É o versículo da nossa conclusão. Volte lá no versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes. Uma para cada um deles. Também pegaram a sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Meu irmão, eu tenho um segredo para você nessa noite. E quando eu estava lendo esse texto e meditando sobre isso, Deus ele falou comigo. E existe algo extraordinário, uma verdade divina nesse texto. A gente vem falando que Jesus ele dominava a situação e nesse pedaço aqui isso fica mais claro do que em todos os outros. Jesus ele se entregou, ele foi por vontade própria. Ele sabia que ele iria. Imagina se Jesus não fosse crucificado, nós não entenderíamos o que é o amor. Ponto. Se Jesus chegasse para o sumo sacerdote e falasse a mesma coisa da mesma forma que ele falou para os soldados, eu sou, e os sacerdotes caíssem, e ele falasse assim, mas quem mandou eu vir aqui? Não, foi os sumos sacerdotes, então vamos lá. E chegasse, não, eu sou, quem é você? Eu sou Jesus, e os sacerdotes caíssem. E se ele fosse até Pilatos e falasse, eu sou Jesus, e Pilatos caísse, porque ele tinha poder para isso. E se ele não fosse crucificado, provavelmente nós estaríamos aqui, nós estaríamos louvando ao Senhor, mas não por amor, por medo. E João vai falar que Cristo, o amor de Jesus por nós, lança fora todo medo. Quando Jesus ele morre na cruz, assumindo a nossa morte, ele está falando assim, eu amo tanto vocês que eu estou morrendo por vocês. Jesus se deixou levar. Quando ele fala para os soldados, eu sou, os soldados caem, ele parece que ele diminui um pouco a intensidade do seu poder para que ele desse a oportunidade dos soldados levarem ele até a cruz. E cada etapa, cada degrau daquele era a confirmação, era o cumprimento da palavra. E agora ele chega aqui no versículo 23, vai falar que os soldados repartem suas vestes. Isso era normal. Os algozes eles levavam as vestes daqueles condenados, mas quando chega na túnica existe algo diferente na túnica. E eu não vou viajar com você, nem vou forçar o texto, nem nada. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Em Êxodo, no capítulo 28, diz que a túnica do sumo sacerdote, ela era feita de um pano só, sem costura. Essa túnica de Jesus, ela não tinha costura. Então, Jesus, ele estava vestido como sumo sacerdote, ele estava vestido como sacerdote responsável pelo sacrifício, porque quem usava essa túnica sem costura era o sacerdote responsável pelo sacrifício. Jesus, ele está arrumado para o sacrifício, ele está arrumado como um sacerdote que vai sacrificar um cordeiro. Mas por que, se Jesus sabia que ele morreria, por que ele estava com essa túnica especial? Porque aqui Deus revela um segredo extraordinário para a gente. Jesus nesse momento, ele era o Cordeiro de Deus, que é levado ao sacrifício, mas ele também era o sacerdote que faz o sacrifício. Jesus agora ele assume a forma do Cordeiro e do sacerdote. Aquela túnica que era valiosa, tão valiosa que os homens não quiseram rasgá-la para lançar sorte. Eles quiseram aquela túnica para eles, por tamanho valor que aquela túnica tinha. Jesus está mostrando para a gente que ele dominava tanto a situação, que ele era o sacrifício e o sacerdote. Ele era o cordeiro que estava sendo emolado e ele era o sacerdote que emola o cordeiro. Ele era o sacrifício e ele era o autor do sacrifício. Ele era a vítima e ele era o consumador. Jesus sabia de tudo que iria acontecer. E mesmo assim ele se entregou. Jesus, na história dos judeus, ele agora está simbolizando Abraão,
que entrega o filho, mas também ele está simbolizando Isaac, que se entrega como cordeiro, como a oferta, o filho que é o cordeiro. Jesus, ele está ensinando, nada foi por acaso, eu não sou vítima, eu conduzi a história até aqui, eu sou o cordeiro que está indo mudo, que está indo sem pecado para o matadouro, mas eu também que estou conduzindo o cordeiro. Não foram os soldados que conduziram Jesus até a cruz, não foi a opressão romana, não foi a violência, não foi o pecado, não foi a corrupção dos sacerdotes, não, foi Jesus que se conduziu até a cruz. E é isso que nós precisamos entender, porque se não fosse por esse sacrifício, nós não teríamos um discurso sobre o amor. Se não fosse por esse sacrifício, se o próprio Deus não tivesse se entregado por nós, se entregue por nós não saberíamos o que é o amor. Nós talvez estaríamos aqui cultuando a Ele, mas não por amor, mas por medo. Mas quando Jesus se sacrifica, e é isso que é interessante a adoração, nós não adoramos a Cristo pelo que Ele pode nos dar, nós adoramos a Cristo pelo que Ele já nos deu. Então, Salmo de número 22, Jesus está cumprindo um salmo messiânico aqui. Ele está sendo conduzido, ele está sendo levado, ele está indo para o seu sacrifício. Jesus não foi um mártir. Jesus não foi um mártir. Jesus foi um sacrifício de Deus. Jesus não veio aqui lutar por uma causa política, Jesus veio cumprir um propósito eterno. Jesus, através do seu sacrifício, ele se conduz até o Calvário, e pelas suas pisaduras, como Isaías fala, nós fomos curados. Então, quando nós olhamos para esse pão, quando nós olhamos para esse vinho, nós lembramos da cruz. Mas essa lembrança da cruz não é uma pena, não é um vazio, não é um sentimento de pena pelo sacrifício de Cristo. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos com gratidão e glorificamos ao Senhor, porque Ele morreu, mas ressuscitou, como Ele disse para Lázaro lá no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Nós só temos vida hoje por causa da ressurreição dEle. Então nós vamos celebrar o Senhor. Nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor. E é um prazer, meu irmão, poder cear com você, mesmo distante. Confesso para vocês que é um pouco estranho, meu coração às vezes fica doendo por causa dessa distância. Mas aprove Deus que nós estivéssemos aqui hoje. E agora eu quero que você separe o seu pão, separe o seu cálice. Nós estaremos ceando com o Senhor. Se você está perto do seu parente, se você está perto do seu esposo, da sua esposa, se você está perto do seu filho, reúna a sua família agora nesse momento. Reúna a sua família, porque esse é um momento, meu irmão, é um momento extraordinário. É um momento sublime. É um momento em que o Senhor reservou para que nós lembrássemos. Jesus, quando Ele parte o pão, Ele fala, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que nós partimos o pão, nós estamos lembrando, nós estamos remetendo ao sacrifício de Jesus. Todas as vezes que nós partimos o pão em comunhão, nós estamos lembrando do que Ele fez por nós. Martinho Lutero dizia que todos os dias, todos os cultos deveriam ser culto de Santa Ceia. Porque às vezes, meu irmão, nós até cultuamos ao Senhor, louvamos e adoramos. Mas eu sei que é muito raro, mas tem dias que nós vamos para a igreja, voltamos para casa e não lembramos do sacrifício de Jesus. Isso é um erro. Nós devemos lembrar do que Ele fez por nós todos os dias e valorizar isso. Então eu vou orar com você. Separou? Separou o seu pão, separou o seu cálice, o seu vinho? Ah, pastor, mas eu não tenho cálice. Meu irmão, bota no copo de goiabada. Bota no copo de extrato de tomate. Não tem importância. O que é importante é lembrar, é respeitar esse momento.
Eu estou aqui na presença, como eu já falei, do Carlinhos, Diácono Carlos, Bia e da minha esposa Érica. E nós vamos ceiar o Senhor. Eu vou pedir, vê se consegue sentar aqui do lado. Nós vamos louvar o Senhor enquanto você está se preparando aí. Vamos louvar ao Senhor, meu irmão. Esse momento é um momento espiritual. Espiritual demais. Então louve ao Senhor, então cante, exalte a Ele. Abrace quem está do teu lado, se não tiver com coronavírus. Abrace. Pegue o seu cálice. Não coma, me espere, tá? 1 Coríntios 11, Paulo fala assim: porque o que eu recebi do Senhor também transmiti, que na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, havendo dado graças, Ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer. Glorifica o Senhor aí na sua casa. Pega o seu cálice, o seu copo. Se você estiver perto da sua esposa, do seu esposo, troque com ele. Dê um abraço se puder. Esse é o sangue do nosso Senhor. E pensar que quando Ele fala do seu sangue, no livro de João Ele fala que quem não bebesse do sangue dele, comesse da carne dele. Quando Ele fala isso, Ele causa tanta ira e tanto ódio nos fariseus que começam a planejar a sua morte. E Ele não estava falando nada mais nem nada menos do que esse exato momento que nós estamos fazendo agora. Então esse é o sangue de Cristo. Paulo segue e ele diz assim: da mesma forma ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança,
confirmada no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. E sempre que beberem desse cálice e comerem desse pão, vocês irão fazer isso em memória de mim até que eu venha. Esse é o cálice da nova aliança. Sempre que nós bebemos o cálice e comemos do pão, estamos lembrando dele. E isso não pode parar até que ele venha. Pode beber do seu cálice, meu irmão. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus, por tudo que o Senhor é em nós. Por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, ó Pai. Porque Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por ter conduzido a história, Pai. Através do Teu Filho Jesus e ter nos dado o direito de estar aqui te cultuando, te louvando, engrandecendo ao Teu nome, ó Deus. Estamos vivendo num momento de caos, mas esse momento de caos não nos representa. Nós somos filhos do Deus vivo. Nós fomos selados pelo sangue de Jesus, que foi oferecido como sacrifício por nós, para nos livrar de todo pecado. Senhor, a dor que Teu Filho sofreu, ó Pai, foi uma dor extraordinariamente grande. Nenhum ser humano pode suportar a dor que Ele sofreu, porque não foi só uma dor física, não foram só os cravos, não foram só os açoites, não foi só o azorrague que penetrou na sua pele, não foi uma dor, Senhor, só humana, foi uma dor sobrenatural. Ele morreu a nossa morte, Ele sofreu os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, curados, erguidos, ó Deus. Então a dor que Ele sofreu foi uma dor extraordinária que nos deu direito à vida. Ele levou sobre si os nossos pecados e por isso nós estamos aqui, Senhor. Lembramos de Ti, Senhor, quando falamos da cruz, falamos com alegria, Pai. Falamos com gratidão, Senhor. Porque como diz o Salmo de número 124, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos, ó Pai. Se não fosse o Teu sacrifício, nós estaríamos fadados à morte e à morte eterna. Mas Tu nos deu vida, Pai, e é por isso que nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Muito obrigado, Pai. Amém, irmãos? Era um desafio. Nós conseguimos acabar antes do Instagram nos bloquear. Eu quero agradecer mais uma vez a você que ceou conosco, você que participou desse culto. Agradecer ao nosso diácono Carlinhos. A gente fala Carlinhos porque é Carlinhos, né? Não tem como falar. Oi aí, Carlos. Agradecer a Bia, que está lá com as crianças. Hoje a gente teve até a salinha das crianças. Bia mais uma vez fez o seu papel aqui de cuidar das crianças, mas foi muito bom cultuar com vocês, foi muito bom cultuar juntos, celebrar essa ceia. E se você gostou, manda mensagem pro celular do Carlinhos para que ele venha tocar mais, nosso tecladista, guitarrista, baixista. Muito bom, meu irmão, estar com vocês, tá bom? Quinta-feira nós estaremos de volta e orem por nós. Ore pelo nosso país, lembrando que todos os dias às 10 horas da noite, minha tia Soraya, junto com a irmã Ivânia, está orando pela nossa igreja. Entre nesse propósito, tá? Lembre das crianças, se você quiser doar, doe algum quilo de alimento não perecível. Nós estamos juntando isso para fazer cesta básica, para ajudar quem está precisando. Não deixe de ofertar, não deixe de fazer a sua parte, amém? Fique na paz em nome de Jesus.